Sempre me perguntei como seria ser verdadeiramente amada por sua mãe. Não me entenda mal, eu tinha uma mãe que providenciava minhas necessidades físicas e garantia que eu me destacasse na escola, mas o calor emocional era reservado exclusivamente para minha irmã mais nova, Raquel. Nossa família parecia perfeita no papel. Papai trabalhava como executivo sênior em uma consultoria, mamãe cuidava de nossa bela casa no subúrbio, e Raquel e eu frequentávamos a melhor escola particular do distrito. Mas era muito mais complicado do que parecia à primeira vista. Olivia, suas notas em matemática estão excelentes, mamãe diria, com um olhar rápido para meu boletim, antes de voltar sua atenção para a última pintura de Raquel. Querida, olhe essas cores. Você é uma artista tão talentosa. Ainda me lembro como ela passava horas no quarto de Raquel, ajudando-a a organizar seus materiais de arte ou ouvindo-a praticar canto. Enquanto isso, minhas conquistas, notas máximas, vitórias em debates, medalhas em feiras de ciências, eram reconhecidas com nada além de um aceno distraído. Papai era diferente. Tiago Pereira amava suas duas filhas igualmente, mas suas constantes viagens de negócios e noites tardias no escritório significavam que raramente o víamos. Quando estava em casa, tentava compensar o tempo perdido. Como vai minha futura advogada? Perguntava, bagunçando meu cabelo enquanto eu me debruçava sobre a lição de casa. E onde está minha futura estrela da Broadway? Chamava por Raquel. Mas esses momentos eram fugazes, como fotografias dispersas em um álbum vazio. A única pessoa que verdadeiramente me enxergava era vovô Guilherme, pai do meu pai. Ele e vovó Helena moravam do outro lado da cidade em uma bela casa vitoriana que sempre cheirava a fumo de cachimbo e livros antigos. Nos meus primeiros anos, antes de tudo mudar, ele visitava regularmente. Você é especial, Olivia, ele me dizia, seus olhos azuis cintilando. Esperta como uma raposa e 2 vezes mais sagaz. Não deixe ninguém ofuscar sua luz. Mas então veio aquele dia. Eu devia ter uns 7 anos quando ouvi a discussão que mudaria tudo. Vovô e mamãe estavam na cozinha, suas vozes se elevando acima dos sons habituais da casa. Você não pode continuar com isso para sempre, Catarina, vovô tinha dito, sua voz geralmente gentil dura como aço. Fique fora da minha vida pessoal, mamãe tinha sibilado em resposta. Você não tem direito de interferir. Eu não entendia sobre o que eles estavam brigando. Pouco depois, vovó Helena faleceu de um ataque cardíaco e vovô parou de vir à nossa casa completamente. Uma noite, ouvi mamãe ao telefone com sua amiga Sandra. Graças a Deus aquele velho arrogante finalmente entendeu a mensagem, ela disse, sua voz pingando desdém. Estou completamente farta das intromissões dele. Quando perguntei sobre visitar vovô, a resposta de mamãe foi imediata e severa. Se eu descobrir que você foi vê-lo, haverá sérias consequências, Olivia. Entendeu? Assenti, lutando contra as lágrimas, sem compreender por que minha mãe me manteria longe da única pessoa que parecia verdadeiramente me entender. Mas eu era jovem, e o medo da punição de minha mãe me manteve na linha, pelo menos por um tempo. Os anos passaram lentamente até eu fazer 16 anos, quando finalmente encontrei uma maneira de me reconectar com vovô Guilherme. Consegui um emprego como garçonete no café da manhã, um aconchegante café a poucos quarteirões da casa dele. Não foi difícil convencer meus pais de que estava fazendo turnos extras, mamãe mal prestava atenção ao meu horário, e papai estava ocupado demais com o trabalho para notar. Vou chegar tarde hoje, eu dizia casualmente durante o café da manhã. A Júlia ficou doente, então vou cobrir o turno dela. Mamãe apenas acenava com a mão, distraída. Certifique-se de manter suas notas. Não queremos que esse trabalho interfira nos estudos. Mas em vez de trabalhar nesses turnos extras, eu escapava para a casa vitoriana do vovô. Na primeira vez que bati em sua porta, meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir. Olivia. Seus olhos se arregalaram em surpresa e então se encheram de lágrimas. Meu Deus, olhe para você. Está toda crescida. Aquela tarde se transformou em inúmeras outras. Sentávamos em seu escritório, compartilhando biscoitos que ele comprava especialmente para minhas visitas, e ele me contava histórias sobre sua juventude, sobre papai quando era jovem, sobre suas viagens pelo mundo. Às vezes, ele me presenteava com pequenos mimos, um livro antigo, uma pulseira delicada, uma caneta tinteiro. Isso era de sua avó, disse-lhe um dia, colocando um medalhão de prata em minha palma. Ela gostaria que você o tivesse.
Nunca falávamos sobre mamãe ou Raquel durante essas visitas. Se eu as mencionava, seu rosto escurecia e ele rapidamente mudava de assunto. Aprendi a não tocar no assunto. Quando fiz 18 anos e fui aceita na universidade estadual, tudo mudou. Mudar para o dormitório me deu a liberdade que eu tanto ansiava. Durante minha primeira semana de faculdade, decidi que era hora de parar de me esconder. Mamãe, anunciei durante uma visita de fim de semana em casa, tenho visitado vovô regularmente e vou continuar fazendo isso. Sou adulta agora e posso escolher quem quero em minha vida. O rosto de mamãe ficou vermelho de raiva. Depois de tudo que eu te falei sobre ficar longe dele, como ousa ir pelas minhas costas? Catarina, papai interrompeu, parecendo cansado mas firme. Olivia está certa. Ela é adulta agora, e Guilherme é meu pai. Se ela quer ter um relacionamento com ele, essa é a escolha dela. Mamãe saiu furiosa da sala, mas eu me senti mais leve do que em anos. Finalmente podia visitar vovô abertamente, sem o peso do segredo. Nossa relação cresceu ainda mais forte durante o ano seguinte. Eu o visitava entre as aulas, e passávamos horas conversando sobre tudo e nada. Ele se tornou não apenas meu avô, mas meu amigo mais próximo e confidente. Por isso sua morte me atingiu tão duramente. Aconteceu repentinamente, um ataque cardíaco massivo enquanto ele trabalhava em seu jardim. Em um momento ele estava lá, vital e cheio de vida, e no seguinte, partido. Recebi a ligação durante minha aula da manhã, e meu mundo parou de girar. Lembro-me de correr para fora da sala de aula, mal conseguindo respirar, mal conseguindo pensar. Todos aqueles anos de visitas secretas, de momentos roubados, de finalmente poder amá-lo abertamente, e agora ele tinha partido. O escritório do advogado parecia sufocante quando todos nos reunimos para a leitura do testamento. Senhor Henrique, um homem de cabelos prateados que havia sido advogado do vovô por décadas, sentou-se atrás de sua mesa de mogno, ajustando seus óculos de aro fino enquanto se preparava para ler o documento. Papai sentou-se rígido em sua cadeira, seu rosto uma máscara de luto. Raquel se mexia nervosamente ao lado de mamãe, que continuava me lançando olhares suspeitos. Eu olhava para minhas mãos, tentando me manter inteira. Vamos começar, o Sr. Henrique limpou a garganta e começou a ler. Eu não estava preparada para o que veio a seguir. Nenhum de nós estava. Eu, Guilherme Pereira, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo toda a minha propriedade e bens para minha neta Olivia Pereira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para cima para ver todos me encarando. A herança incluía a casa vitoriana, seus investimentos, poupanças, tudo, quase 1,5 milhão no total. O rosto de papai mostrava surpresa, mas ele permaneceu quieto. Os olhos de Raquel estavam arregalados, mas ela também não disse nada. Foi mamãe quem explodiu. Isso é absolutamente ultrajante. Ela levantou-se de sua cadeira, seu rosto contorcido de raiva. Como ele ousa deixar tudo para ela? E Raquel? E Tiago? Isso é completamente injusto. Catarina, por favor, papai tentou acalmá-la, mas ela estava além da razão. Não, ela girou para me encarar. Você tem que dividir isso com sua irmã. Metade disso deveria ir para Raquel. É apenas justo. Você não pode possivelmente ficar com tudo isso para si mesma. Eu sentei lá, sobrecarregada. Claro que me importava com Raquel, mas esta era a decisão do vovô. Seu último desejo. Mamãe, eu. Não me venha com mamãe, ela rosnou. Você o manipulou, não foi? Todas aquelas visitas secretas ao longo dos anos. Você o voltou contra nós. Senhora Pereira, o Sr. Henrique interveio, o testamento é legalmente vinculativo. Seu sogro foi muito claro sobre seus desejos. O resto da reunião passou em um borrão de termos legais e papelada. Mamãe continuou fumegando, enquanto papai e Raquel permaneceram em silêncio, embora eu pudesse ver a mágoa em seus olhos. Na manhã seguinte, voltei ao escritório do Sr. Henrique sozinha. Precisava entender mais sobre o testamento, sobre possíveis maneiras de lidar com essa situação que não destruíssem minha família. Senhorita Pereira, o Sr. Henrique disse, me estudando cuidadosamente por cima de seus óculos, há mais algo que você precisa saber. Ele alcançou sua gaveta e tirou uma pequena chave de latão.
Seu avô deixou isso para você. Abre o cofre em seu escritório. Ele foi muito específico sobre isso, disse ele. Você encontrará respostas para todas as suas perguntas lá. Dirigi até a casa do vovô em um estado de confusão, a chave parecendo impossivelmente pesada em meu bolso. A casa vitoriana permanecia silenciosa e vazia, motas de poeira dançando na luz da tarde que atravessava as janelas. Meus passos ecoavam no piso de madeira enquanto eu fazia meu caminho até seu escritório. O cofre estava escondido atrás de uma pintura do mar que eu sempre admirei durante nossas conversas, nunca sabendo quais segredos se escondiam atrás dela. Minha mão tremeu ao inserir a chave na fechadura. Dentro, encontrei 2 itens, uma carta endereçada a mim na familiar caligrafia do vovô e um grosso envelope manila. Minha querida Olivia, a carta começava. Afundei na poltrona de couro dele, o papel tremendo em minhas mãos. Se você está lendo isso, então não estou mais aqui para lhe contar isso pessoalmente, algo com que lutei por anos. O que estou prestes a compartilhar será difícil de ler, mas você merece saber a verdade sobre nossa família. Continuei lendo, cada palavra me atingindo como um golpe físico. Vovô explicou como havia contratado um investigador particular anos atrás, movido por suspeitas que não podia ignorar, suspeitas sobre a paternidade de Raquel. As evidências eram inegáveis, ele escreveu. Minha mãe tinha um caso há anos com um homem chamado Miguel Peixoto. Mas o verdadeiro choque veio quando descobri que Raquel nasceu desse relacionamento. Minhas mãos tremiam tanto agora que tive que pousar a carta por um momento. Abri o envelope manila e dezenas de fotografias se espalharam. Lá estava minha mãe, anos mais jovem, em abraços íntimos com um homem alto de cabelos escuros que eu nunca tinha visto antes. Junto com as fotos estavam resultados de testes de DNA, um para mim, um para Raquel. A linguagem clínica confirmava o que vovô já havia revelado: eu era filha de Tiago Pereira, mas Raquel não era sua filha. A verdade me atingiu como uma onda gigante. Todos aqueles anos de frieza, de distância, de favoritismo óbvio, de repente tudo fazia um sentido horrível. Mamãe não podia me amar porque eu era filha de um homem que ela não amava. Raquel era sua preciosa filha porque nasceu de seu caso com um homem que ela realmente amava. Memórias voltaram, a crítica constante de mamãe a mim, seu infinito elogio a Raquel, a maneira como ela se iluminava quando Raquel entrava em uma sala enquanto mal reconhecia minha presença. Não era apenas favoritismo, era o lembrete físico de 2 amores muito diferentes. Continuando a ler a carta do vovô, a extensão completa da tragédia de nossa família se desenrolou diante de meus olhos. A discussão que testemunhei quando criança de repente fazia um doloroso sentido. Sua mãe me chantageou naquele dia, vovô escreveu. Ela disse que se eu contasse a Tiago sobre seu caso e a verdadeira paternidade de Raquel, isso o destruiria. Ela me implorou para ficar quieto, dizendo que havia terminado o relacionamento com Miguel e queria preservar seu casamento. Minha mão tremeu ao ler sobre como vovô havia decidido permanecer em silêncio, não pela minha mãe, mas para proteger seu filho e netas de uma verdade que destruiria seu mundo. Mas o peso desse segredo havia cobrado outra vítima. Sua avó Helena, a carta continuava, sempre foi sensível a assuntos familiares, e sua condição cardíaca a tornava vulnerável. Quando ela descobriu a traição de Catarina, o choque foi demais para ela. Ela morreu de ataque cardíaco naquela mesma noite. Isso é algo que nunca pude perdoar sua mãe. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto lia sobre a morte da vovó. Lembrei-me de seu sorriso caloroso, suas mãos gentis, a maneira como escovava meu cabelo enquanto cantarolava antigas canções de ninar. Sua morte sempre pareceu repentina, mas agora eu entendi a trágica verdade por trás dela. Minha querida Olivia, continuava a carta do vovô, estou deixando toda a minha fortuna para você não apenas porque a amo profundamente, mas porque você é verdadeiramente do meu sangue. Você é filha de Tiago, uma verdadeira Pereira, e sei que lidará com esta herança com sabedoria e graça. No entanto, quero que saiba que tem total liberdade para compartilhar este dinheiro como achar adequado. Meu único desejo é que você use esta verdade para trazer justiça à nossa família da maneira que considerar correta. A carta terminava com um pedido final de desculpas por me sobrecarregar com uma verdade tão pesada, mas eu sabia que não havia volta agora. Após uma noite sem dormir processando tudo que havia aprendido, tomei minha decisão. No sábado seguinte, dirigi até a casa dos meus pais, o envelope de evidências guardado com segurança em minha bolsa. Mamãe atendeu a porta com sua habitual frieza, mas desta vez não doeu como antes.
Agora eu entendia porque ela nunca tinha conseguido me amar adequadamente. Precisamos conversar, disse com firmeza, seguindo-a até a sala de estar onde passei tantos anos tentando ganhar sua aprovação. Não há nada para conversar, ela disparou. Você precisa dividir a herança com Raquel ou tomarei medidas legais. Você não pode ficar com tudo para si mesma. Respirei fundo. Sei de tudo, mamãe. Sobre o verdadeiro pai de Raquel, sobre seu caso com Miguel Peixoto, sobre como vovó morreu. A cor sumiu de seu rosto, mas ela se recuperou rapidamente. Que absurdo você está falando? Vovô contratou um investigador particular, continuei, minha voz firme apesar do coração acelerado. Tenho as fotos, os testes de DNA, tudo. E estou disposta a dividir a herança com Raquel, mas com uma condição: você precisa contar a verdade para papai e Raquel. O rosto de mamãe se contorceu de raiva. Como ousa tentar me chantagear? Acha que arriscaria perder meu casamento e meu relacionamento com Raquel só porque está me ameaçando? Vá em frente, tente me destruir. Garantirei que todos saibam que pessoa gananciosa e manipuladora você realmente é. Eles acreditarão no teste de DNA, disse calmamente. Saia da minha casa, ela gritou. E não pense nem por um momento que não vou revidar. Destruirei sua reputação antes que você possa destruir minha vida. Naquela noite, enquanto eu sentava em meu dormitório tentando processar nossa confrontação, meu telefone começou a vibrar com notificações. Quando abri o Facebook, meu coração afundou. Mamãe havia publicado uma longa atualização de status sobre mim, e já estava atraindo atenção. Nunca pensei que teria que escrever isso, seu post começava, mas preciso alertar todos sobre o comportamento cruel e manipulador de minha própria filha. Olivia mostrou sua verdadeira natureza ao voltar meu sogro contra nossa família inteira em seus últimos anos, manipulando para deixar tudo para ela em seu testamento. Ela se recusa a compartilhar qualquer coisa com sua inocente irmã, mostrando apenas quão gananciosa e sem coração se tornou. O post continuava me pintando como uma mestra manipuladora que de alguma forma havia lavado o cérebro do vovô. Ela o visitava secretamente por anos, envenenando sua mente contra todos nós por dinheiro. Agora ela está tentando destruir nossa família com acusações ridículas e mentiras. Esta não é a filha que criamos. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava pelos comentários. Tia Sara, sempre soube que havia algo errado com aquela menina. Tio Roberto, comportamento nojento. Você e Tiago a criaram melhor que isso. Minha prima Jennifer, dinheiro realmente mostra a verdadeira natureza das pessoas. Até a melhor amiga da minha mãe, Sandra, comentou, ela sempre foi uma criança difícil, Catarina. Agora todos podem ver o que você teve que aguentar. Os compartilhamentos continuavam se multiplicando. Parentes que eu não via há anos estavam opinando, cada comentário mais cruel que o anterior. Mercenária, egoísta, interesseira, ela deveria ter vergonha. Amigos da família que me conheciam desde criança eram de repente especialistas em meu caráter, todos concordando que eu era uma golpista gananciosa que de alguma forma conseguiu enganar um homem perspicaz como o vovô Guilherme. Fechei meu laptop e deitei na cama, olhando para o teto. Mamãe pensou que estava me destruindo com essa humilhação pública, mas tudo o que ela fez foi tornar minha decisão mais fácil. Após 3 dias de planejamento cuidadoso, peguei meu telefone e liguei para casa. Mamãe atendeu no segundo toque. O que você quer? Sua voz estava fria. Estive pensando, disse, mantendo minha voz firme. Talvez você esteja certa. Talvez precisemos conversar sobre isso em família. Gostaria de ir para casa jantar, tentar fazer as pazes. Apenas nós 4. Que tal sábado? Posso ir mais cedo e ajudar você a cozinhar. Sábado funciona, ela disse, sua voz notavelmente mais calorosa. Vou fazer sua lasanha favorita. Perfeito, disse, permitindo que um pequeno sorriso brincasse em meus lábios. Estou ansiosa para esclarecer tudo. Depois de desligar, caminhei até minha escrivaninha e abri o envelope do vovô. Tudo o que eu precisava estava bem ali. Mamãe pensou que tinha vencido esta rodada com seu ataque nas redes sociais, mas ela não tinha ideia do que estava por vir. O jantar de sábado mudaria tudo, e desta vez eu estaria no controle da narrativa. O sábado à noite chegou com uma tensão pesada no ar, embora eu fosse a única que sabia o que estava por vir.
Mamãe realmente tinha feito lasanha, e o cheiro familiar enchia nossa sala de jantar com uma sensação quase cruel de normalidade. Sentamos ao redor da mesa, papai na cabeceira, mamãe à sua direita, Raquel ao lado dela, e eu do outro lado. Antes de comermos, disse, pousando meu garfo, gostaria de dizer algo. O sorriso de mamãe era triunfante enquanto ela alcançava sua taça de vinho. Claro, querida. Pensei muito, comecei, observando-a cuidadosamente, sobre família, sobre justiça, sobre o que vovô teria desejado. Fiz uma pausa, notando como o sorriso de mamãe se alargava. Decidi que a herança deve ser dividida igualmente entre Raquel e eu. Oh, Olivia, mamãe exclamou, praticamente brilhando de satisfação. Estou tão orgulhosa de você por tomar a decisão certa. Eu sabia que você eventualmente veria a razão e faria a coisa honrosa. Raquel me deu um sorriso hesitante enquanto papai assentiu aprovando. Sabe, mamãe continuou, claramente incapaz de resistir ao momento, isso mostra verdadeira maturidade. Estou feliz que você finalmente se sentiu envergonhada de seu comportamento anterior e voltou à razão. Deixei suas palavras pairarem no ar por um momento, um leve sorriso brincando em meus lábios. Seu discurso de vitória tornava o que estava por vir ainda mais poético. Na verdade, disse suavemente, há algo mais que todos precisam ouvir. Alcancei minha bolsa e puxei a carta do vovô. Há um motivo pelo qual vovô deixou tudo para mim, e é hora de todos vocês saberem qual é. O rosto de mamãe ficou pálido. Olivia, não. Mas eu já estava lendo. Minha querida Olivia, o que estou prestes a compartilhar será difícil de ouvir, mas você merece saber a verdade sobre nossa família. Enquanto eu lia sobre o investigador particular, sobre Miguel Peixoto, sobre o caso, ocasionalmente olhava para cima. Os olhos de mamãe estavam fixos na toalha de mesa, seu rosto alternando entre branco fantasmagórico e vermelho ardente. A expressão de papai mudou de confusão para choque para raiva. As mãos de Raquel tremiam enquanto ela segurava a borda da mesa. Os testes de DNA confirmaram tudo, continuei, minha voz firme. Raquel não é filha de Tiago, mas sim filha do amante de nossa mãe. Isso é absurdo, mamãe tentou interromper, mas sua voz tremeu. Tenho provas, disse, puxando o envelope. Fotos suas com Miguel Peixoto. Resultados de testes de DNA. Papai arrancou o envelope de minhas mãos, seus dedos tremendo enquanto puxava o conteúdo. As fotos se espalharam pela mesa, mamãe nos braços de um homem de cabelos escuros, beijando-o, caminhando com ele, dezenas de momentos roubados capturados pela câmera do investigador. Os resultados de DNA seguiram, sua linguagem clínica confirmando tudo. Como você pôde? A voz de papai mal continha a fúria. Todos esses anos, todas essas mentiras. Posso explicar? Mamãe soluçou, rímel escorrendo por suas bochechas. Tiago, por favor, não é o que você pensa. Confusa, papai rugiu, levantando-se tão rapidamente que sua cadeira caiu. Você teve um caso, engravidou, passou a filha de outro homem como minha, e você chama isso de confusa? Raquel empurrou-se para longe da mesa e correu escada acima. Mamãe tentou segui-la, mas papai bloqueou seu caminho. Não ouse, ele rosnou. Não ouse correr atrás dela agora. Você já causou dano suficiente. Mamãe permaneceu em pé junto à mesa, soluçando e implorando por perdão. Os meses seguintes ao fatídico jantar foram um borrão de reuniões legais e turbulência familiar. Papai entrou com pedido de divórcio quase imediatamente, seu advogado citando anos de engano como base para reivindicar a maioria dos bens compartilhados. Raquel e eu nos encontramos em um café tranquilo uma semana após a revelação. Ela não tinha parado de chorar desde aquela noite. Nem sei mais quem sou, ela sussurrou, olhando para seu café intocado. Você é minha irmã, disse firmemente, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. Talvez não por sangue, mas por coração. Isso nunca vai mudar. Passamos horas conversando naquele dia. Mostrei a ela a carta do vovô novamente, explicando tudo em detalhes, como ele descobriu a verdade, como isso afetou vovó, porque ele manteve silêncio todos esses anos. Quero que você fique com metade da herança, disse a ela. Vovô deixou essa decisão para mim, e você é minha irmã, independentemente do DNA. Raquel caiu em lágrimas frescas, mas desta vez com um sorriso. Fiel à minha palavra, dividi a herança igualmente com Raquel.
Usamos parte do dinheiro para ajudar papai a recomeçar, ele havia se mudado para um pequeno apartamento e precisava reconstruir sua vida do zero. A tempestade nas redes sociais mudou de curso dramaticamente depois que a verdade veio à tona. Todos aqueles parentes que foram rápidos em me condenar de repente ficaram em silêncio, então começaram a enviar mensagens de desculpas. Olivia, sinto muito pelo que disse, tia Sara escreveu. Não tinha ideia do que sua mãe tinha feito. Deveríamos ter conhecido melhor do que julgar sem saber a história completa. Tio Roberto mandou mensagem, você mostrou notável força e dignidade em meio a tudo isso. Até Sandra, a melhor amiga de mamãe, entrou em contato, defendi Catarina por anos, nunca sabendo a dor que ela causou a você. Espero que possa perdoar minhas palavras duras. Às vezes, em momentos quietos, me pergunto se fiz a coisa certa. Valeu a pena destruir nossa família? A vingança valeu a dor que causou a Raquel, a destruição do casamento dos meus pais, o escândalo público? Mas então me lembro dos anos de negligência emocional, da maneira como mamãe manipulou todos ao seu redor, da dor que ela causou a papai com suas décadas de engano. Penso em vovó Helena, que morreu porque a verdade foi demais para suportar. Lembro-me de vovô carregando esse fardo sozinho por anos, tentando proteger a todos até o fim. Não fiz isso por vingança. Fiz por justiça, por papai, que merecia saber a verdade sobre seu casamento, por Raquel, que merecia saber sua verdadeira identidade, por vovó, cuja morte merecia ser compreendida, e por vovô, que confiou em mim para corrigir as coisas. Mamãe ainda vive na cidade, mas não falo com ela desde aquela noite. Às vezes vejo suas postagens nas redes sociais, ela criou uma nova narrativa sobre ser vítima de uma família vingativa, mas poucos acreditam nela agora. A verdade tem um jeito de permanecer firme contra mentiras, não importa quão habilidosamente construídas. Papai, Raquel e eu nos aproximamos através de tudo isso. Temos jantares semanais juntos, apoiando uns aos outros enquanto continuamos a curar. Raquel está estudando arteterapia agora, usando sua própria experiência para ajudar outros a lidar com o trauma familiar. Papai começou a namorar novamente, aprendendo lentamente a confiar.